Graças a Deus, por esse momento tão precioso que nós temos de poder louvar o Senhor, de poder cantar louvores, de poder estar na presença do nosso Deus. Não há nada melhor, nem lugar melhor para estarmos do que na presença do nosso Deus, juntos como igreja, prestando um culto. Somos privilegiados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler dos versos 7 em diante. Lucas 22, de 7 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, ao lermos este texto, ó Pai, nosso coração se enche de alegria, de júbilo, de gratidão, pela obra tão grandiosa e maravilhosa que o Senhor Jesus realizou em nosso favor. Acabamos de ler a Tua palavra, Pai, que é viva, que é poderosa, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, fale conosco de forma poderosa, de maneira, ó Pai, que possamos ainda mais ter a alegria de servir ao Senhor e de andar nos Teus caminhos. Fala conosco, ó Pai, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. No início do culto, nós lemos a passagem, o relato de Lucas, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse dia foi marcado como o Domingo de Ramos, dentro do calendário cristão. Por quê? Porque o relato de Mateus diz que as pessoas iam cortando galhos de árvore, iam colocando no chão as suas capas, para que Jesus pudesse passar ali montado no jumentinho. E aquela foi uma entrada que é chamada triunfal, mas na verdade um rei que vinha montado num jumento, um animal de carga, desprezado, quando os poderosos daquela época, os governantes, ou aqueles que conquistavam uma cidade, entravam
montados, né, em cavalos muito bonitos e acompanhados pelos seus soldados. Mas Jesus entra de uma maneira muito diferente. Mas para nós cristãos hoje, nós falamos que foi uma entrada triunfal de Jesus, porque nesse dia começou a semana, a última semana de vida de Jesus, porque na sexta-feira, como nós vamos comemorar daqui uns dias, ele foi crucificado, foi morto. E ele entra naquela cidade aclamado, aplaudido, e poucos dias depois ele é desprezado. A própria multidão que o aplaudia agora pede a sua crucificação. A gente vê aqui pelo texto que era a época da Páscoa, uma festa judaica, a festa que o povo judeu lembrava a libertação dele lá do Egito, da escravidão do Egito. Então era uma festa nacional, era uma festa obrigatória para todo o judeu. No nosso texto fala, chegou o dia da festa dos pães asmos. Também era um outro nome, porque o pão asmo é o pão que não tem fermento. Então eles, lá no Egito, eles tiveram que fazer o pão sem fermento, sem esperar fermentar, porque a urgência deles saírem, por isso ficou conhecido como festa dos pães asmos. E todo judeu precisava, nessa época, comemorar a Páscoa. E foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Ele fala que ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. A gente sabe da história, né, que o povo judeu foi muito escravizado, sofreu muito lá no Egito. Mas Deus, numa intervenção poderosa, livrou aquele povo, tirou aquele povo dali, e isso é conhecido como Êxodo. O povo então peregrinou no deserto até chegar à terra que Deus havia prometido dar a eles. Então, a Páscoa começa aí, quando Deus anuncia a libertação. Ele ordena que o povo judeu, cada família, matasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas, pelo lado de fora, para que aquela casa fosse protegida da passagem do anjo da morte. E isso aconteceu. E por isso o Páscoa significa passagem. O anjo passou por ali e passou por cima da casa dos judeus. Por isso, a Páscoa tem sentido de passar por cima, porque eles lembravam então desse acontecimento em que o povo foi milagrosamente, né, os primogênitos dos judeus foram livrados da morte por causa daquele sangue. Então a Páscoa, ela tem um duplo significado. Ela significa que, ao mesmo tempo, ela foi juízo para os egípcios e foi libertação para o povo de Israel. Então, foi uma punição de Deus, um julgamento de Deus sobre os opressores, com a morte dos primogênitos, e também, ao mesmo tempo, uma libertação do povo de Israel. Então, esse ato impactante, esse momento impactante da história do povo de Israel, o povo de Israel recordava isso uma vez por ano e faziam as suas canções, cantavam isso, mostrando o grande poder de Deus, do Deus de Israel, em livrar o povo da morte, em livrar o povo da escravidão, em dar uma esperança para aquele povo, para ir para a terra prometida. Então, um momento de extrema importância na vida nacional do povo judeu. E foi instituída, né, com esse objetivo de relembrar para todas as gerações o que Deus havia feito para
beneficiar, para abençoar o povo de Israel. E a Páscoa, então, passou, né, diversas gerações, e o povo de Israel sempre fazendo esse momento. Então a Páscoa ela se tornou e se torna para nós, né, um protótipo da liberdade que Deus vem trazer para o povo, que Deus vem trazer para nós, trazer libertação, trazer perdão, trazer esperança. Então a Páscoa vem nos lembrar disso, que um dia, lá no passado, o povo de Deus foi liberto. E a Páscoa, para nós não comemoramos a Páscoa como cristãos, né? Apesar de grande ênfase que se dá aí nos meios de comunicação, para que a comemoração da Páscoa, né? Os coelhinhos da Páscoa, chocolate, não sei mais o quê, né? A Páscoa se tornou uma coisa comercial, plastificada. Mas nós cristãos não celebramos a Páscoa, na verdade, porque nós vemos aqui nesse texto, né, que houve uma mudança que o Senhor Jesus instituiu. Então ele foi comemorar e ele diz aos seus discípulos, né, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então Jesus já estava dentro do projeto de Deus, do plano de Deus, já sabia. E ele então se coloca ali como um cordeiro que foi sacrificado para nos dar vida. Então, isso enche também o nosso coração, irmãos, de expectativas nos nossos dias, para que Deus também manifeste novamente o seu poder libertador, que Deus venha encontrar o seu povo e nos libertar o seu povo da escravidão do pecado, da escravidão a Satanás, da escravidão de uma vida sem sentido e sem propósito. Deus veio para nos libertar disso. E é interessante que quando Deus chama Abraão, ele faz uma aliança, ele faz um pacto com Abraão, dizendo que seria o Deus de Abraão e dos seus descendentes, e que por meio de Abraão, dos seus descendentes, as famílias da terra seriam abençoadas. Os povos de todas as tribos, línguas e nações iriam ser abençoadas, iriam também encontrar libertação. E a gente vê como o propósito de Deus se cumpre, né? A gente vê Jesus aqui nessa ceia com seus 12 discípulos, e hoje o Evangelho de Jesus está espalhado em toda a face da terra. Se espalhou, né? As famílias têm sido abençoadas, nós fomos abençoados com a salvação, com o perdão dos nossos pecados. Coisas maravilhosas, irmãos, nós podemos ver da graça de Deus, da ação de Deus em nosso favor, trazendo libertação para o seu povo. Então, na Páscoa, como eu disse, nós não comemoramos, mas ela nos traz a lembrança aquilo que Jesus fez por nós no seu sacrifício, esse sacrifício vicário, o sacrifício no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e sermos perdoados por Deus. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Israel, lá no Egito, foi liberto, foi salvo pelo sangue de cordeiro passado no umbral da porta. O cordeiro ali foi sacrificado. Mas Jesus é o nosso cordeiro pascal, aquele que foi sacrificado em nosso favor. Que coisa maravilhosa, irmãos, pensarmos nisso, que o Cordeiro de Deus se deu por nós, e agora nós temos a possibilidade de viver uma vida de liberdade, de alegria, de júbilo, de gratidão, de vitória.
a passagem, ou seja, a Páscoa de Deus lá no Egito, como já disse, né, teve um duplo efeito. Foi para a condenação dos egípcios que oprimiam o povo de Deus, mas foi para a libertação do povo de Deus. Então a passagem de Deus significa julgamento e graça. E da mesma maneira a passagem de Jesus por esse mundo, como Cordeiro Pascal, como Cordeiro de Deus, também significa julgamento e também significa libertação. Porque quando o Evangelho é pregado, irmãos, com fidelidade, a palavra, a revelação bíblica, acontecem duas coisas. Uma pessoa ouve e se arrepende e crê e é lavado pelo sangue de Jesus, se torna uma nova criatura, ou a pessoa rejeita. Então a pregação do Evangelho também tem esse duplo sentido, de trazer salvação, mas também trazer juízo, porque a pessoa deixa de ser inocente, eu não sabia. Depois que ouve o Evangelho, ouve a graça de Deus, ouve desse Jesus que derramou o seu sangue, ninguém mais é inocente. Não sabia, você ouviu, mas você não tomou uma posição diante disso. E essa passagem de Jesus veio para libertar o ser humano de tudo aquilo que o escraviza, tanto material como espiritualmente. O sacrifício de Jesus foi perfeito e completo, e veio para nos dar uma plena liberdade para adorarmos a Deus, para estarmos na presença do Senhor. É o que nós fazemos aqui aos domingos, quando nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. Isso é de extrema importância, irmãos. O crente não pode negligenciar esse momento sob pena de julgamento, porque ele está negligenciando a bênção que Deus lhe dá de poder prestar um culto. A pessoa rejeita a oportunidade de estar na presença do Senhor. Por isso, irmãos, alguém disse que na Páscoa, né, foi aberto um portal na história para que a gente possa passar do festejo superficial da Páscoa, que é plastificada pelo mercado, para uma comemoração densa de significado e de esperança, por meio da consideração e descoberta da libertação que há em Jesus Cristo. Aquele que liberta verdadeiramente. O povo de Israel foi liberto, mas por causa da sua desobediência, ele também foi castigado por Deus. A gente conhece a história de Israel. E Jesus é aquele que nos dá uma verdadeira liberdade. Por isso Paulo diz em Gálatas que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, dar ocasião ao nosso pecado. Eu sou livre para fazer o que quiser. Não, você é livre do seu pecado. E se alguém continua escravo do pecado, é porque ele ainda não encontrou a libertação que há em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, irmãos, vemos Jesus mandando os seus discípulos prepararem a Páscoa, porque ele, como mestre, como seguidores, ele tinha essa obrigação de comemorar a ceia. E durante a ceia, nós vemos aí, Jesus institui a ceia do Senhor. Durante a comemoração da Páscoa, diz o texto, né? Versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento.
Então Jesus sabia que aquele eram seus últimos dias. Ele foi para Jerusalém. Aí os evangelhos relatam. Jesus, por 3 vezes, ele disse aos discípulos que iria para Jerusalém para ser sacrificado, para dar a sua vida. Seus discípulos muitas vezes reagiram contra isso, mas Jesus sabia do propósito de Deus para a sua vida e que ele tinha vindo justamente para isso, trazer libertação. E ele então institui a ceia, ele substitui a Páscoa judaica pela ceia cristã, da mesma maneira que ele substituiu a circuncisão pelo batismo. Então são 2 coisas, são sacramentos que Jesus instituiu para a sua igreja: o batismo e a ceia, no lugar da circuncisão e da Páscoa. Então, irmãos, nós vivemos agora, não mais sob a antiga aliança, baseada em sangue de carneiros e de bodes e de coisas assim, mas nós vivemos agora na nova aliança, que é baseada no sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o texto vai nos dizer isso, né, que Jesus, então, ele institui a ceia. No versículo 19 e 20, nós vemos isso muito claro. Então, nós não celebramos mais a Páscoa, mas celebramos a ceia do Senhor, como memorial da nossa salvação, como lembrança daquilo que Deus fez por nós. Como o povo judeu se lembrava, milhares de anos depois, do sacrifício lá do Cordeiro, que havia liberto aquele povo. Nós, igreja cristã hoje, olhamos para 2000 anos de história, para aquele sacrifício de Jesus lá na cruz. E nós então nos alegramos com isso. E nós então celebramos a Páscoa, porque Jesus ordenou que nós fizéssemos isso até que Ele volte. E uma das coisas que eu fico mais emocionado é pensar nisso. É que a igreja cumpriu e está cumprindo essa ordem de Jesus. Durante 2000 anos, jamais a igreja deixou de celebrar a ceia do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Podemos lembrar, nos reunir para lembrar o sacrifício de Jesus. Para os judeus, a Páscoa era a libertação política, né, de uma tirania e, ao mesmo tempo, o estabelecimento do povo como povo de Deus. Mas, para nós, a ceia do Senhor vem justamente para nos lembrar do grande amor de Deus. Então, a ceia significa libertação espiritual da escravidão ao pecado e a Satanás, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, onde os nossos pecados são perdoados de fato e de verdade, e a nossa comunhão com Deus é restabelecida de forma completa. Temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Não precisamos de intermediários para chegar a Jesus, a Deus, porque Jesus, aquele que deu a sua vida, o nosso Cordeiro Pascal, abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, que nos dá acesso livre ao trono da graça de Deus. E hoje a gente vê as pessoas colocando tantos intermediários, colocam os santos que já morreram há milhares de anos para interceder para ele junto a Deus. Outros colocam certos líderes que têm oração poderosa para orar por ele, para poder a bênção chegar. A pessoa esquece que ele, na nova aliança, é um sacerdote que tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus, pelo seu sacrifício, é nosso sumo sacerdote. É por meio dele que nós nos achegamos a Deus. E como a igreja tem esquecido disso,
A igreja tem se tornado dependente de alguns líderes, de algumas pessoas. E a gente vê muito isso, as pessoas chegando querendo a oração do pastor. Não é como se a oração do pastor fosse mais poderosa do que a dos outros. É a sua oração que faz efeito. Quando você ora em nome de Jesus e você busca a glória de Deus, é isso que esse tempo traz para nós, nos relembrando aquele momento do sacrifício de Jesus lá na cruz. Hebreus capítulo 9, verso 11 em diante, diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Uma vez por todas. Portanto, se o sangue de bodes, de touros, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vejam, irmãos, a grandeza da obra de Jesus Cristo, que é trazida à nossa memória nessa época especialmente. Nós fazemos isso todos os domingos, nos lembrando da obra de Jesus, da ressurreição de Jesus, mas nessa semana, que inicia hoje, nós somos desafiados a trazer à memória estas coisas, como o judeu fazia com a Páscoa. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, e uma vez por todas, obteve eterna redenção, e uma vez por todas. Então Jesus, aqui o texto nos diz, que no versículo 20, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vivemos sob a nova aliança, no sangue de Jesus. Que privilégio, irmãos, que privilégio. E uma das coisas que mais me tocam nesse texto é quando Jesus diz lá no versículo 16, diz, olha, por isso vos digo que nunca mais a comerei. Nunca mais a comerei. Depois no verso 18 ele diz, não mais beberei do fruto da videira. A gente pensa, 2000 anos já decorridos, Jesus está vivo, está no céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas da mesma maneira que Jesus diz para os seus discípulos que desejava ansiosamente comer aquela Páscoa, eu fico imaginando que Jesus também está dizendo isso, que ansiosamente nos espera para a grande festa da noiva do Cordeiro, quando as pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações estarão na presença do Senhor. Jesus está ansioso para que isso aconteça. Será que nós temos essa mesma ansiedade, esse mesmo desejo de dizer Maranata de todo o coração? Ou só dizemos isso como um mantra religioso? Mas Jesus deseja ansiosamente. Hebreus ainda, capítulo 10, diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
Assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após dizer, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Ele acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão dos pecados já não é oferta por eles. Irmãos, esse é um tempo de pararmos para pensar. Pare um pouquinho, pense. Vejam a grandeza destas declarações. Nesse tempo em que as pessoas estão preocupadas aí com a Páscoa, com o feriado da Páscoa, preocupadas aí com aquilo que vão fazer, comer ou deixar de comer, para onde vão viajar, e nada de errado até certo ponto, né? Mas pensar nisso. Estamos iniciando uma semana maravilhosa dentro do cristianismo, que precisa ser comemorada, lembrada, não pela Sexta-feira Santa, mas essa semana deveria ser uma semana santa para todos nós, né? Porque uma semana separada, diferente, onde a gente pode pensar, analisar, meditar nesses textos bíblicos, para ver o que Deus, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, fez por nós naquela cruz e naqueles dias. Pare um pouquinho, pense em tudo que você tem recebido. Hoje pela manhã o pastor Jefferson pregou sobre isso. Aquelas coisas que nós recebemos do Senhor. E às vezes a gente quer por nós mesmos alcançar, quando já nos foram dadas em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço, por isso não tem nada de pagar preço, porque Ele já pagou. Isso, irmãos, nos faz pensar, como eu disse, né, Jesus pensando naquele momento em que Ele vai receber a sua noiva e vai apresentar a sua noiva ao Pai. Que coisa maravilhosa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Eu vou ler a partir do versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro do anjo da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que visão maravilhosa, extraordinária. Que visão maravilhosa, irmãos. Eu convido você agora, vamos ler em conjunto, do versículo 9 até o versículo 14, porque o texto diz que aqueles que estavam ali, diante do Cordeiro, entoavam um novo cântico, dizendo, vamos ler? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, que coisa maravilhosa podermos ver, ler a vitória final do Cordeiro, daquele que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados, Cordeiro Pascal, que deu a vida dele no nosso lugar. E ele é aquele que abre e tem nas suas mãos o livro da história, não só da história do mundo, aquele livro selado, é a história, mas a história de cada um de nós. Só ele pode abrir aqueles selos, só ele, porque ele é digno, porque ele comprou para Deus a nossa vida. São essas coisas, irmãos, são essas promessas, são essas visões do futuro que nós estamos comemorando nesta semana. Para alguns, né, Semana Santa é aquele tempo ruim, feio, triste, né? Não sei aqui o pessoal mais velho, né? Acho que tem pouca gente aqui mais velho que eu, né? Fábio fica rindo ali. Mas vocês se lembram da Semana Santa, como é que era? Passava aquele filme Manto de Cristo, todo cinema, só passava esse filme. Você lembra, Miranda? Então, só tocava música fúnebre nas rádios. Dona Nadir, só não lembra disso. Agora eu peguei. Era assim. Semana deprimia todo mundo, abatia todo mundo. Mas para nós cristãos, essa semana é para relembrarmos essas promessas de Deus. Porque para nós, cristãos reformados, a sexta-feira vai nos lembrar
do sacrifício de amor do Senhor Jesus por cada um de nós. É um momento triste, sim, mas Jesus, Ele disse, foi para essa hora que eu vim, e Ele veio determinado. Isso é amor. Nós estamos estudando na escola dominical que amor não é sentimentalismo, mas é atitude. E Jesus veio e tomou a atitude de ir àquela cruz por amor a mim e a você. Ele tomou essa atitude e com seu sangue Ele nos comprou para Deus, nos constituiu reino de sacerdotes, diz o texto. E a cruz também, irmãos, serve para lembrar quão grande é o nosso pecado diante de um Deus santo. Quão grande é o nosso pecado. E a cruz mostra que somente o sangue do Filho de Deus, puro, sem pecado, poderia nos redimir. Sangue de mais ninguém, de bode, de nada, nem da pessoa melhor desse mundo, é capaz de nos livrar do pecado e da morte. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui à frente, porque a única coisa, irmãos, que nós podemos fazer diante dessas visões e dessa mensagem da cruz, diante da graça maravilhosa demonstrada por Jesus, daquilo que nós lembramos nessa semana, é fazer como aqueles anciãos e como aqueles que viram o Cordeiro, pegar aquele texto, aquele livro e adorar, prostraram-se, adoraram. E eu quero convidar você também a se colocar de pé.